fecharem os seus olhos, baixarem a sua fronte e orarmos pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe e que venha falar conosco nessa manhã. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez as suas misericórdias se renovaram nessa manhã sobre as nossas vidas. E o motivo pelo qual não somos consumidos é o Senhor. Gostaríamos apenas de tributar ao Senhor tudo aquilo que o Senhor merece da forma correta. Mas o grande problema é que somos pecadores. E os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor Deus. Como então lhe prestar o culto devido se somos inadequados? Recorremos ao Senhor para solucionar esse problema. Pedimos que o seu Espírito esteja conosco e sobre nós. Pedimos que Ele não só nos habilite, como Ele leve os nossos pedidos ao Senhor da maneira adequada. E pedimos que o sangue de Jesus mais uma vez seja eficaz sobre todos nós. Nos permita cultuá-lo em espírito e em verdade e oferecer ao Senhor nada mais, nada menos do que tudo aquilo que o Senhor merece. Se conosco, nos abençoe, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir as nossas salas e aí a gente avança para a nossa aula. Bom, nós estamos trabalhando as marcas da verdadeira igreja, e nós estamos trabalhando essas marcas da verdadeira igreja há 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses, né? Nós estamos chegando em abril, 1 ano e 4 meses. Nas últimas 8 aulas, e esse é o tempo que nós estamos devotando sobre isso, nós estamos trabalhando a marca do crescimento. Igrejas saudáveis crescem. É bem verdade que igrejas não saudáveis crescem. Nós já gastamos tempo suficiente com isso. Igrejas crescem por fatores sociológicos, igrejas crescem por ênfases ministeriais, igrejas crescem por uma liderança carismática. Então, esses são os modelos de crescimento que são extra-bíblicos. Mas igrejas bíblicas, elas crescem biblicamente. E nós trabalhamos essas marcas que estão inseridas na marca do crescimento. A primeira marca é que a igreja deve crescer a partir daquilo que ela recebe. Ela deve crescer a partir da sua dieta, da sua pregação, dos seus louvores, da escola dominical, das interações departamentais, nas conversas ordinárias e extraordinárias que temos dentro do culto. Tudo isso é pedagógico, tudo isso é instrutivo, tudo isso é dietético, tudo isso é a junção ou o todo de tudo aquilo que nós comemos. Nós comemos nas conversas, nós comemos na escola dominical, nós comemos no departamento, nós comemos no louvor, nós comemos na pregação. Então, a igreja saudável cresce naquilo que ela recebe. A igreja saudável deve crescer na sua teologia, mas nós já falamos que quando a teologia se torna o fator preponderante, ela rouba, ela ocupa o espaço que não deveria ocupar. Em outras palavras, todas as vezes que a teologia assume o lugar de Cristo, ela se torna um anticristo. E eu já disse isso a vocês. Uma igreja cuja marca principal dela é falar em línguas. E se alguém não falar em línguas, é uma espécie de um crente de segundo escalão.
essa igreja pode crescer, mas a ênfase teológica dela é uma ênfase equivocada. E dei o exemplo mesmo mais nosso. Se para ser salvo e crente é preciso ser calvinista, nós transformamos o calvinismo em Deus, e no caso, num falso Deus, ou em outras palavras, num anticristo, que é posto como mediador, roubando o lugar daquele que de fato media. Contudo, a igreja deve saber o que ela crê. A igreja deve ter uma identidade. A igreja precisa ter claro para os seus membros e para os seus visitantes aquilo que de fato ela professa, aquilo que de fato ela acredita. E só para a gente fazer isso de forma amarradinha, aquilo que a gente recebe é explicitado naquilo que a gente confessa. Então, o fato de confessarmos uma teologia, ela é fruto imediato, ela é consequência direta daquilo que nós recebemos em termos de dieta, em termos de alimento. A igreja deve crescer, terceira marca dentro do crescimento, pelas histórias que ela conta. Eu já disse isso para vocês, contamos histórias porque Deus contou história. Deus é o ser narrativo por excelência. Deus é aquele que conta histórias. E é por isso que a raça humana é uma raça contadora de histórias. A igreja deve crescer por causa da história que ela conta. Ela não pode crescer porque ela tem uma ênfase no ministério de casais, ela não pode crescer porque ela tem uma ênfase no ministério de louvor, ela não pode crescer porque ela tem uma ênfase no ministério de crianças. Essas coisas são boas, contudo, não podem ser o centro, a mola propulsora do crescimento da igreja. Em quarto lugar, a igreja deve crescer em novos convertidos. E nós gastamos bastante tempo com isso. É uma vergonha nossas igrejas crescerem apenas por transferência de membros ou por nascimento de crianças. A igreja deve crescer porque pessoas estão sendo expostas ao evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo. Então a igreja deve ter novos convertidos. A igreja deve ter pessoas o tempo todo entrando na igreja e recebendo o evangelho da salvação. Se a gente é capaz de falar só para um grupo de pessoas ou para meia dúzia de pessoas, nós temos um problema no nosso discurso. Se eu só falo e meia dúzia de gente me ouve, no meu caso, por exemplo, se eu falo e só ex-pentecostais me ouvem, tem um problema no meu discurso. Eu não estou com o discurso adequado para a obtenção dos objetivos que ele deveria obter. Então, aqui nós temos a marca da conversão. E antes de nós entrarmos nas marcas que nós vamos trabalhar nessa manhã, e eu estou acelerando a minha fala para dar tempo de terminar esse assunto que eu quero terminar, a igreja cresce por causa das suas ações evangelísticas. Uma igreja deve ser evangelizadora. A igreja deve ter não programas de evangelismo, mas uma vivência evangelística. Ela deve ser evangelística por excelência. E evangelização tem a ver com a história do evangelho. Evangelização tem a ver com a narrativa. Nós evangelizamos porque contamos a história daquilo que Jesus fez e daquilo que Ele fez conosco. E assim convidamos pessoas a participarem dessa magnífica história, que é a história do reino de Deus e de como Deus resgatou um povo para si, vindo buscar aquele que havia se perdido. Ditas essas coisas, depois de ter acelerado tudo o que eu precisava acelerar, nós vamos dar continuidade naquilo que nós trabalhamos. Uma igreja saudável deve crescer na soma, na amálgama entre a membresia e a liderança. E se você está com dúvida da palavra amálgama, você deve se lembrar daquela massinha que o dentista fazia. Sabe aquela massinha que ele misturava meia dúzia de coisas? Aquela mistura é uma amálgama. De tão misturado, você já não sabe mais o que tem dentro. De tão compacto, você não consegue separar uma coisa da outra. A igreja deve crescer na amálgama da membresia e da liderança.
A membresia deve saber o seu papel fundamental para o crescimento da igreja e a liderança também. No domingo passado, nós trabalhamos 2 pontos da membresia e nós vamos recapitulá-los apenas. A característica de uma igreja saudável que cresce por meio da amálgama, da junção da membresia e da liderança, compreende que a força leiga é a maior e mais operosa força da igreja. Grava bem isso. Não é responsabilidade exclusiva dos líderes profissionais ou dos líderes pagos o crescimento da igreja. Cada membro é uma força ativa e essencial para o crescimento da igreja. E não adianta, e aqui só para a gente desmistificar uma coisa que de repente cresce no nosso coração. Às vezes a gente acha que está fazendo o nosso papel quando a gente envia recursos para a missão. Às vezes a gente acha que está fazendo o nosso papel quando a gente sustenta um missionário em algum lugar. Mas grava bem, tanto apoiar-se na liderança profissional e paga, quanto terceirizar a missão pagando para alguém, é não exercer a força ativa que Deus lhe deu. Os membros da igreja são ministros do Evangelho e devem ministrar as bênçãos do reino de Deus no trabalho, na escola, na vizinhança, na família, em todos os seus deslocamentos e interações. A igreja só cresce, ou ela deveria crescer, e quando ela cresce assim, ela cresce de forma saudável, quando cada crente é um testemunho vivo do Evangelho. O crente não precisa, é bom que ele oferte missões, mas ele não vai precisar terceirizar isso. Eu pago para as missões e eu me sinto bem, estou fazendo o meu papel. Ou eu dou o dízimo e ajudo a pagar o meu pastor, estou fazendo o meu papel. Não, isso é uma terceirização do seu papel. Você não está fazendo o seu papel. O seu papel é ser um testemunho vivo. A igreja deve crescer na união, membresia e liderança. A membresia deve ter a consciência de que a força não treinada profissionalmente é a maior força da igreja. Só de formas quantitativas, não qualitativas, tá? Em termos de quantidade. Com quantas pessoas eu sou capaz de falar por dia? Bom, se eu sou capaz de falar por dia com 5, 7 pessoas que não são crentes, é bem provável que qualquer um de nós possa falar com 5, 7 pessoas não crentes todos os dias. E por que eu estou dizendo isso? Ora, porque o que um homem faz, o outro também faz. Não existe nada de extraordinário em mim que me leve a falar com 5 pessoas, e não existe nada de não extraordinário em você que o impeça. Ou algo extraordinário em você que o impeça. Não, comigo é diferente, eu não consigo falar. Não existe nada que lhe impeça de falar. Agora faça a seguinte conta. Se eu falar com 5 pessoas por dia, eu falarei depois de 7 dias com 35 pessoas. Nós somos em 100 membros. Se nós falarmos, se os 100 membros falarem para 5 pessoas por dia, nós falaremos em 6 meses para a cidade inteira. Imagina isso. Em 6 meses a igreja cristã Vinde evangelizou Vinhedo. Por quê? Porque os seus membros falaram. Em termos quantitativos, não tem nem como a gente comparar. A liderança da igreja nunca chegará aos pés da quantidade de trabalho que a igreja como um todo pode fazer.
a força leiga de cada irmão aponta que cada irmão é um evangelista, que cada irmão é um discipulador, que cada irmão é um ministro do evangelho, que cada irmão é a força de Deus por meio do Espírito Santo para levar as boas novas a todos os povos, até que todos os povos o adorem. Segundo ponto, nós já vimos isso na semana passada. A segunda característica que a igreja deve ter, não é só da força que a força leiga tem, mas do sacerdócio universal de todos os crentes. A gente às vezes se esquece disso. A reforma protestante enfatizou que todos têm acesso direto a Deus, sem mediadores especiais, a não ser Cristo. A sua igreja não é o mediador, o seu pastor não é o mediador, o líder evangelístico ou carismático não é o seu mediador, a sua teologia não é o seu mediador, Cristo é o seu mediador, e por intermédio de Cristo, você tem acesso direto ao Pai. O que isso significa? Ora, meus irmãos, significa que você pode interceder por qualquer pessoa. Significa que você pode ensinar qualquer pessoa. Significa que você pode aconselhar qualquer pessoa. Significa que você pode testemunhar para qualquer pessoa. E principalmente significa que você pode servir ao evangelho e à igreja de forma integral. Cada crente é chamado para interceder, ensinar, aconselhar, testemunhar e servir. A igreja cresce, meus amados irmãos, quando cada membro reconhece a sua responsabilidade individual de servir espiritualmente aos outros e principalmente de servir espiritualmente a esse mundo, sendo o sal dessa terra, sendo o pão oferecido para famintos e miseráveis. A metáfora bíblica vai dizer que nós somos sal e luz, mas aqui somente para ficar com duas metáforas alimentares. Nós somos o sal que impede a degradação e nós somos o pão que nutre os famintos. Alguém já disse em algum lugar que evangelismo é um mendigo com um pão que divide com outro miserável. Esse ato de dividir o pão é de fato o evangelho. Agora grave bem isso. Todos os crentes possuem o sacerdócio universal. São chamados sacerdotes de Deus. E essa marca não pode ser apagada de forma alguma. Terceiro ponto aqui. E aqui ainda trabalhando com a membresia, ok? A membresia deve ter um compromisso com a comunhão e com o relacionamento. E aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade, num mundo que nos obrigou à vida privada. E você pode perceber isso pelas construções de antigamente. Antigamente, a cozinha da casa era o ponto principal, era o maior. Depois passou a sala, era o maior. Hoje em dia, a cozinha de qualquer apartamento é desse tamanho, a sala é desse tamanho e os quartos são maiores. E por que isso aconteceu? Por que a indústria da construção civil fez essa guinada? Ora, porque eles perceberam que a vida se passa no isolamento. A vida não se passa mais na comunhão, na coletividade. E todos nós somos ensimesmados. Todos nós priorizamos a vida privada a qualquer custo. Eu gosto de ficar em casa fazendo as minhas coisas com os meus. Não gosto muito de gente, não. Não gosto muito de interação, pois a casa ficou uma bagunça. Não quero saber desses convívios.
Talvez você não diga isso, mas você vive como se isso fosse verdadeiro, porque eu também vivo como se isso fosse verdadeiro. Mas há um outro problema. O problema é que nós não fazemos isso só dentro de casa. Nós passamos a ser pessoas que não nutrem comunhão e relacionamento com ninguém, nem na igreja. Eu vou dar um exemplo aqui. Quantas pessoas da igreja sabem dos problemas que você tem passado desde o início do ano até agora? Quantas pessoas da igreja sabem dos seus motivos de oração? Quantas pessoas da igreja sabem onde você trabalha? Qual é o endereço do seu trabalho? Quantas pessoas da igreja sabem se você tem irmãos? Se seu pai e sua mãe ainda estão vivos? E por que as pessoas da igreja não sabem? Ora, porque elas não se interessam? Ah, mas isso fica fácil. Não. Porque você também não se interessa por ninguém. Então, antes de olhar para o outro e dizer que o outro não se interessa, você não procura ajuda, você não fala com ninguém. Você não interage, você não nutre relacionamento. Todos os tipos de boicote nos relacionamentos que você pode fazer e que eu posso fazer, você faz e eu faço. Tem encontro em tal lugar, e não dá. Tem evento em tal lugar, e não dá. Tem tal coisa em tal lugar, e não dá. Não dá. Então, se não dá, não dá mesmo. Por isso que ninguém se relaciona com você. Não são as pessoas. Somos nós. O problema está na gente. Quem dera se o problema fosse os outros. Seria muito mais fácil. Era só exterminar a vida dos outros. Né? Era dar um tiro na cabeça delas. Acabava com o problema. Mas não é. O problema somos nós. Então aqui, meus irmãos, nós precisamos desenvolver um compromisso em desenvolver relacionamentos profundos e genuínos dentro da igreja. Sim, dentro da igreja. Eu tenho colocado no grupo, semana após semana, os pedidos de oração. Por que eu tenho feito isso? Bom, porque a Bíblia manda orar, é óbvio. Mas eu tenho uma intenção por trás disso. Qual é a minha intenção? A minha intenção é fazer com que a gente desenvolva relacionamentos. E não existe meio de desenvolver relacionamentos mais eficaz do que orando por alguém. Uma igreja, meus irmãos, cresce quando ela tem a certeza que a força dos membros é maior do que a força da liderança. Uma igreja cresce quando ela tem a consciência teológica de que cada crente é um sacerdote. E uma igreja cresce quando os membros estão dispostos a sair da sua vida privada para servir àquele que precisa de ajuda. Em outras palavras, quando a igreja acolhe, quando a igreja ouve, quando a igreja demonstra empatia, quando a igreja desenvolve comunhão. O compromisso com relacionamentos sólidos cria um ambiente onde o evangelho floresce naturalmente. Se você faz questão de estar aqui, faz questão de estar com os outros membros, faz questão de ouvir o evangelho, faz questão de aprender, faz questão de se relacionar, estas coisas vão florescendo o evangelho em nós e através de nós. A membresia é a força, a membresia, a liderança é a força propulsora do crescimento da igreja. A membresia deve saber a sua força como leigos, não profissionais, deve saber a sua força teologicamente como sacerdotes e deve saber a força da comunhão. E a liderança? E aqui nós vamos trabalhar esses 3 pontos da liderança. Se der tempo, se não der tempo, eu volto semana que vem e termino. Então vamos lá. A liderança que permite com que a igreja cresça deve ser uma liderança que não complica o evangelho. Grava bem isso. Toda liderança deve ser uma liderança simplificadora e não uma liderança que gere dificuldades. Existem igrejas que elas são
tão complicadas, exatamente por causa da sua quantidade de regras. E eu não estou aqui fazendo discurso anti-regras. Eu não estou fazendo discurso anti-regras. Mas aqui a gente precisa ter a ciência disso. Os fariseus tinham 613 mandamentos. 613 mandamentos, que são exatamente as palavras dos 10 mandamentos. Eles dividiram esses 613 mandamentos em mandamentos negativos e mandamentos positivos. Dos mandamentos positivos, faça isso, faça aquilo outro, eles acharam 365 mandamentos. Para você ser um fariseu, você tinha que obedecer um mandamento por dia, durante todos os dias. E não era obedecer um. Eu obedeci o primeiro mandamento hoje, amanhã eu preciso obedecer o primeiro e o segundo. Depois de amanhã eu preciso obedecer o primeiro, o segundo e o terceiro. Depois de amanhã o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. No último dia você tinha que obedecer 365 mandamentos. A vida não existia, e é por isso que eles andavam contando as orações, é por isso que eles marcavam tudo aquilo que eles faziam, para eles se lembrarem se naquele dia eles obedeceram as regras ou estavam em falta. Agora você imagina uma igreja que você entra, você não sabe quem é o pastor, você não sabe quem é o líder de jovem, o líder de adolescente, você não sabe onde direcionar seus filhos, você não sabe de nada. E aí você se pergunta, como é que eu posso ser membro dessa igreja? Aí a igreja vai te dizer, olha, você precisa passar por um grupo de discipulado que vai levar 12 meses. Depois do grupo de discipulado, você precisa participar da classe de novos membros, vai levar mais 6 meses. Depois da classe de novos membros, você precisa ser entrevistado por 3 juntas diferentes. Assim que você for entrevistado, você tem que escrever a sua confissão de fé, e aí você vai ter que se colocar aqui de pé e vai ter que declarar a sua fé. Desculpa te dizer uma coisa dessa, numa igreja dessa já me deu canseira de entrar. Ah, mas significa então que a gente aceita qualquer um? Lógico que não. Mas eu estou dizendo que a liderança da igreja precisa resgatar a simplicidade bíblica. Uma estrutura facilitadora que permite com que os membros se tornem trabalhadores. Vamos olhar para a nossa igreja. Se você quiser trabalhar num departamento qualquer, quanto tempo vai levar para você conseguir descobrir aonde ou com quem você fala? Pensa nisso. Eu preciso trabalhar na diaconia. Eu gostaria de servir na diaconia. Com quem que você fala? O que você faz? Quais são os passos para isso? Em algum sentido, a nossa igreja não está clara nos seus processos. E para que a liderança ajude a igreja a crescer, a igreja precisa ser simples o suficiente para ser acessível a todos, evitando burocracias e formalismos que sufoquem o serviço dos membros. O nosso problema não é que a gente sufoca a pessoa para ser membro. A gente sufoca a pessoa quando ela chegou aqui. Imagina que para participar do grupo de mulheres você tem que ser aceito em assembleia. Pensa num negócio desse. Pensa num troço tão perdido quanto esse. Meus irmãos, nós precisamos como liderança, e se você exerce algum tipo de liderança em algum ministério, grava-me isso. O ministério que você lidera precisa ser um ministério simples, que não complica o evangelho, que transmite as coisas com clareza suficiente para fazer com que as pessoas queiram participar e participem. A liderança deve transformar a igreja numa igreja simples. Ok? Segunda marca da liderança. Estamos trabalhando. A igreja cresce na união, membresia e liderança. A membresia cresce na sua consciência
de força. A força leiga é a maior força da igreja. A igreja cresce em termos de membresia quando a igreja entende que ela é formada por sacerdotes. Todo crente, homem ou mulher, é sacerdote do reino de Deus. A igreja cresce quando ela desenvolve a sua estrutura comunitária. Eu quero estar junto com os meus irmãos e quero dividir e compartilhar minha vida com cada um de vocês. Já em termos da liderança, a igreja cresce quando a liderança se torna uma liderança simplificadora e não uma liderança complicadora. Em segundo lugar, a liderança da igreja deve ser uma liderança de crentes, uma liderança de cristãos e uma liderança de pastores. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando apenas da teologia. A liderança da igreja precisa ser formada por crentes. Crentes. Eu dou uma lista para vocês de pastores que nem crentes são. Eu dou uma lista para vocês de presbíteros que não são crentes. De diáconos que não leem a Bíblia nos últimos 1 ano. Eles não foram capazes de ler a Bíblia uma vez sequer. Meus irmãos, qual igreja é essa que cresce numa liderança de pessoas que não são crentes? Pensa num negócio desse. A liderança do departamento infantil deve ser formada por cristãos, que devem ter uma inclinação pastoral, e aqui eu não estou falando do oficialato, porque o oficialato é só masculino, eu estou falando dos dons ministeriais. Quem lidera as crianças precisa ter um coração pastoral. Quem lidera as crianças precisa ter um espírito intercessor. Quem lidera as crianças precisa ser um aprendiz de Cristo e um discípulo do Evangelho. Como é que você vai ensinar alguma coisa para alguém se você não sabe nada? Líderes precisam ser exemplos vivos de fé, vivos de integridade, exemplos vivos de vida cristã. A liderança deve conhecer as ovelhas pelo nome, deve investir tempo com elas. Você lidera o departamento de música, pois bem, as suas ovelhas são os músicos. Você deve investir tempo com eles, você deve conduzi-los em amor e dedicação, você deve ter um caderninho de oração, sabendo quais são os problemas que essas pessoas passam. Se nós não tivermos uma liderança crente, uma liderança cristã e uma liderança pastoral, nós nunca inspiraremos confiança. E para piorar, nós nunca representaremos de forma eficaz aquele que nos chamou para essa boa e maravilhosa obra. Qual é o problema? E aqui, um desabafo, né? Durante muito tempo, eu estive compromissado, e aqui, só para os irmãos entenderem, eu gosto, tá? É uma coisa que eu gosto, ele é quase um hobby. Mas durante muito tempo eu estive compromissado quase que totalmente a minha vida acadêmica. Então eu gosto de estudar, eu gosto de estudar. É óbvio que quando eu subo aqui, estão as minhas faculdades, as minhas pós-graduações, os meus mestrados, está tudo aqui. É verdade que eu sirvo vocês com tudo aquilo que eu sou. Mas, se ao agir assim, eu desenvolvi em você apenas uma admiração acadêmica, eu falhei radicalmente na minha função de ser um líder cristão e pastoral na vida de cada um de vocês. A gente não pode ter uma liderança que a gente apenas a admira teologicamente. Pastor manja, hein? Pastor é bom, hein? Nunca vi. Pastor prega pra caramba. Pois bem, pastor tem cheiro de pastor, tem cheiro de ovelha.
Pastor é exemplo de vida, é exemplo de integridade, é exemplo de cristianismo. Os filhos do pastor como são, como que o pastor lida com a esposa dele, como que o pastor lida com a esposa dele quando ele está irritado. Você já deve ter visto a minha cara de irritado, vocês convivem comigo todo domingo. Algumas vezes eu me irrito. Como é que é a irritação do pastor? Mas eu não estou falando isso apenas da liderança do pastor, eu estou falando isso em todas as camadas de liderança. Nós não podemos ter um presbítero que não ora, meu Deus do céu. Nós não podemos ter um líder de departamento que não cheira a Cristo. Não podemos. Todas as vezes que a gente coloca teólogos ou que a gente coloca políticos à frente de ministérios, nós estamos estuprando a noiva de Cristo. E grava bem essa palavra. É essa palavra que a gente deve enxergar. A igreja cresce com uma liderança que simplifica. Mas a igreja também cresce com uma liderança cristã, cristiana. Uma liderança de fato bíblica. E por fim, a liderança, e aqui é o calcanhar de Aquiles desse que vos fala. Não porque não goste, mas porque sou desorganizado. A igreja deve crescer por meio dos seus programas de visitação, aconselhamento e discipulado. E aqui vamos piorar um pouco a situação. Qual é o método discipulado que essa igreja utiliza? A Bíblia. Essa é a pior resposta que a gente pode dar. Que é isso? Estou com óculos hoje, Hélio. Não estou vendo. Estou com dificuldade de enxergar. Vou terminar, juro. Fim, acabou, mas eu vou terminar. Mais 3 minutinhos. Elião, 3 minutinhos. 3 minutinhos. Quando alguém chega na nossa igreja, o que ele faz para ser um discípulo do Senhor Jesus? O que ele vai aprender? Com quem ele vai aprender? Percebe que nós temos um problema aqui. Nós temos um problema e é por isso que a gente não atrai novos convertidos. Porque se a gente trazer um novo convertido aqui para dentro, ele não vai saber para onde ir nem o que fazer. Então nós temos um problema com isso. A gente recebe muito bem pessoas que já vieram de igrejas evangélicas. Mas a gente recebe muito mal aqueles que nunca colocaram um pé numa igreja. A igreja precisa ter um programa claro de discipulado. E aqui eu não estou querendo dizer uma apostila. Não, mas o que a pessoa aprende? Onde ela aprende? Com quem ela aprende? Ela vai para um pequeno grupo? Ela vai para um departamento? Ela vai para algum ministério? O que ela faz? Ela vai para uma classe de escola dominical? Como é que ela se insere nisso? A igreja deve ter um programa claro de aconselhamento. Se eu tiver com dificuldade psicológica, eu procuro quem? Se eu tiver com dificuldade financeira, eu procuro quem? Se eu tiver com dificuldade com os meus filhos, eu procuro quem? Se eu tiver com dificuldade de teologia, eu procuro quem? Quem eu procuro na igreja? Quem pode me ajudar na igreja? A liderança precisa deixar claro um programa de aconselhamento. Se eu precisar de uma visita no hospital, e meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós temos 2 irmãos que estão internados na UTI em estado gravíssimo, que é o pai da Fabi e o pai do Pablo. Nós temos a irmã Karina, que faz o tratamento de câncer. Nós temos o nosso irmão Reginaldo, que está na fila de espera do transplante dos rins. Nós temos a nossa irmã Linda, que há 1 mês atrás colocou o marca-passo no coração. Nós temos... tem mais alguém doente. Nós temos uma irmã que está com suspeita de câncer. E aqui, por ser uma suspeita, eu não vou pôr o nome ainda. Mas o que nós estamos fazendo em relação a essas pessoas como igreja? Há um programa de visitação a essas pessoas.
Alguém passou a mão no WhatsApp e mandou uma mensagem. Ah, pastor, mas eu não posso entrar no hospital. Vá lá no horário da visita e dê um abraço no irmão que está visitando o pai ou a mãe. Pastor, mas eu trabalho a semana inteira, mas o WhatsApp está no seu bolso. A igreja precisa ter um programa claro de discipulado, de aconselhamento e um programa claro de visitação. E começa por quem? Começa pela liderança. E aqui a minha culpa já está clara e o meu pedido de perdão também. Porque durante muitos anos eu negligenciei essa estrutura de discipulado, aconselhamento e visitação. E só para dar uma informação a vocês, nós começamos um programa de discipulado com a liderança, que começou essa quinta-feira. Nós vamos trocar a data de quinta, não ficou bom. Mas se você quer participar, participe. Eu não sei que dia será, se vai ser um sábado por mês, participe. Nós vamos estudar exatamente um livro chamado Igreja Simples. Só. Igreja Simples. Como ter uma igreja simples. Como ter uma igreja que o discipulado é simples. Como ter uma igreja que o aconselhamento é simples. Como ter uma igreja que a visitação é simples. Encerrando, irmãos, o crescimento saudável depende da união da membresia e da liderança. Cada grupo desempenhando bem o seu papel, a igreja crescerá em número e espiritualmente. O meu pedido é que a gente se compromisse com isso. E não só que nós nos comprometamos, mas que a gente ore por isso, para que Deus faça com que a membresia saiba que a sua força é a maior da igreja, que a membresia saiba que cada crente é um sacerdote, que a membresia saiba que a vida comunitária é o centro da vida da igreja. Que a liderança saiba simplificar a igreja e não dificultar. Que a liderança seja formada por crentes, por cristãos e por pastores, não pastores de ofício, mas pastores de dom. E que a igreja tenha um programa claro de discipulado, aconselhamento e visitação, para que as pessoas saibam a quem recorrer, quando recorrer, como recorrer e por que recorrer.